Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do nono ano, tudo certo com vocês? Então, essa é a segunda parte da aula, certo? E nós vamos falar na aula de hoje um pouco sobre as características do som, certo? Quais são as características do som? Bom, nós vamos ter a altura do som, certo? Vamos ter a intensidade do som, e vamos ter o timbre do som, certo? Essas são as três características do som: altura, intensidade e timbre, certo? Bom, primeiro vamos falar um pouco sobre a altura do som, né? Bom, a altura de um som é relativo à frequência que ele emite, certo? Se ele é agudo ou se ele é grave. Por exemplo, os homens normalmente possuem um som mais grave e as mulheres vão possuir um som mais agudo, certo? Ou seja, de acordo com a frequência do som, nós vamos poder obter a sua altura, certo? Então, quando você fala aumentar ou abaixar o som, você está querendo dizer se você quer um som com a maior frequência, suas ondas se repitam de forma mais rápida, ou se você vai querer um som com a menor frequência, fazer com que suas ondas se repitam com a maior distância, certo? A segunda característica do som é a intensidade, que vai estar relacionado aqui sim ao seu volume, certo? Que intensidade está relacionado com a amplitude do som, certo? Então, o volume do som, por estar relacionado à intensidade, se você, por exemplo, disser quer aumentar ou abaixar o som, você vai estar falando aqui a altura. Mas se você disser eu quero aumentar ou diminuir a intensidade do som, aí sim você vai estar relacionando a questões físicas corretas, certo? Porque você vai estar falando da sua intensidade, ou seja, se você vai querer um som com maior ou menor volume, certo?
Então não adianta dizer só quero aumentar ou abaixar o som. Você tem que dizer o que você quer aumentar e o que você quer abaixar no som. Qual característica você deseja realizar isso? Se é a altura, se é a intensidade, certo? Se você quer sons mais graves ou mais agudos, você está falando de altura. Se você quer sons com maior volume, você está falando de intensidade. E a terceira característica do som é o timbre. O timbre é relativo às características específicas de cada som, certo? Agora, a gente vai para outro tópico muito importante, que são os fenômenos sonoros. Então, aqui nós vamos ter os 7 fenômenos sonoros, certo? Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, vamos falar sobre a reflexão, certo? A reflexão vai ser o retorno do som quando você emite. Você emitir um som e ele vai bater em alguma estrutura sólida e aí ele vai refletir sobre você. A reflexão ainda pode acontecer de duas formas. Pode acontecer através do eco, certo? Como tinha aí um personagem bem 10, né? Chamado Eco Eco.
Qual a diferença entre o eco e a reverberação? Bom, nós vamos ter a emissão de ondas, certo? Você imagina que você bateu em algo e aí você começou a produzir ondas sonoras. Essas ondas sonoras, elas vão se encontrar com uma estrutura rígida, certo? Elas encontraram a estrutura rígida. E agora? Essa onda aqui estava indo nesse sentido, certo? E aqui eu vou ter, quando o som bate numa estrutura rígida, o retorno desse som. O mesmo som, ele bateu e voltou aí, indo no sentido contrário, certo? Se eu tenho o primeiro som indo para cá, ele bateu na estrutura e voltou, certo? E aí faz o eco, eco, eco. Entenderam? O som bateu na estrutura sólida e voltou. Já a reverberação é um pouco parecida, mas vai possuir algumas características distintas. Ó, como é que funciona a reverberação? Ao invés de ter uma única parede sólida, eu vou ter geralmente em salas 4 estruturas que vão permitir com que ocorra o som. Imagine aqui um rádio nesse local aqui. Certo? Tá aqui o rádio, sua antena tocando. Certo? Dentro de uma sala. Esse rádio ele vai emitir ondas sonoras, certo? Então ele está emitindo ondas sonoras. Só que as ondas sonoras elas são bidimensionais, ou seja, elas vão se propagar por todas as dimensões. Então eu vou ter as ondas sonoras saindo assim. Onda, onda. Percebam que elas estão indo nesse sentido aqui, ó, nas paredes, certo? E quando chega na parede, essas ondas vão sofrer um retorno. A onda estava vindo aqui, assim como o eco, a onda vai voltar, certo? Bateu aqui e voltou. Só que isso vai acontecer em várias direções. Também vai acontecer aqui, também vai acontecer aqui, também vai acontecer aqui, certo? Enquanto eu tenho. E percebam que isso vai acontecer de forma muito mais intensa. Por quê? Esse Esse som que está voltando da parede, ele vai continuar batendo sucessivas vezes na parede, certo? E vai ficar dessa forma, batendo e voltando, certo? Isso dentro de uma sala fechada. É assim que acontece a reverberação, certo? Ainda temos o
efeito... Temos a refração ainda, né? Vamos falar um pouco sobre a refração. Como é que ocorre a refração? Bom, eu vou ter ainda também uma estrutura sólida, certo? Só que diferente da reflexão, a refração é a passagem de um meio para o outro, certo? Lembram-se lá nas aulas sobre matéria, que eu falei que tudo é matéria, inclusive é o ar? O som vai estar sendo emitido por um local, certo? Imagine aí a situação hipotética assim. Você está numa piscina, num ambiente de uma casa, certo? Dentro de uma casa. Essa piscina aqui vai estar dentro do ambiente de uma casa, certo? E aí, por exemplo, você está aqui mergulhado na piscina, mergulhando na piscina, e uma pessoa sai, por exemplo, sua mãe aqui saiu da casa e foi chamar você. Certo? Quando ela vai chamar você, ela vai falar, João, por exemplo. Quando ela chamar você, ela está emitindo o som, certo? E o som, no momento que ele bate na água, ele vai modificar a sua estrutura. Então, se ele era de uma seguinte forma, ele vai escutar de outra forma aí, mais fraca, certo? E aí ele bate na água e ele vai ter a passagem. Somente como você emitiu a onda. A partir do momento que essa onda bate na água, ela vai mudar a sua estrutura e suas características, certo? E esse fenômeno aqui que vai ser a refração, vai ser a mudança de meio de um local para o outro. Por quê? Aqui, sua mãe está falando no ar, certo? Na atmosfera. E você aqui está falando na água, está escutando no caso, né? Na água. Certo? Sua mãe aqui está numa situação falando no ar e você está na água. Então, consequentemente, quando o som passa de um meio para o outro, ele vai ter uma alteração das suas características. Certo? Vamos falar um pouco agora sobre difração. Como é que ocorre a difração? Também vamos ter um meio sólido certo? E uma emissão de som. Vou ter o som de uma fonte de um rádio, de um equipamento de música, etc. Só que essa estrutura sólida, ela vai ter uma falha nela. Um buraco, uma rachadura, qualquer coisa. E aí o som vai, consequentemente, chegar nessa estrutura. Uma parte dele vai voltar, mas outra parte vai passar aqui, ó.
pela brecha da parede. E, consequentemente, quando ele sair, ele vai emitir todo o som que estava emitindo anteriormente, certo? Nessa direção aqui. Então, isso é a difração. A passagem de um som em pequenos espaços. E, do outro lado, você vai ter a continuação desse efeito sonoro, certo? Temos ainda a interferência. É um conceito que eu considero mais simples, né? Que basicamente você vai ter uma onda interferindo na outra. Quando você, por exemplo, está escutando duas músicas no mesmo ambiente. Seu vizinho gosta de funk e seu outro vizinho gosta de música evangélica. E seu outro vizinho gosta de brega. Então você vai ter aí uma interferência de vários fatores um sobre o outro, certo? Isso é a interferência. Temos a ressonância, que é quando eu tenho dois objetos que vão vibrar na mesma frequência, certo? E o efeito Doppler. O efeito Doppler funciona da seguinte forma. Imagina que tem uma ambulância. E aqui é a luz, né? Que a ambulância faz. Que fica girando, né? Uma ambulância aqui hipotética, certo? Que vai estar fazendo barulho. A ambulância vai estar numa velocidade, certo? E a velocidade da ambulância vai alterar diretamente o som que essa ambulância produz. Por quê? Ela está enviando aqui as ondas sonoras, certo? Só que o que vai acontecer é que a velocidade das ondas sonoras vão ser alteradas pela velocidade da ambulância, certo? Então, recapitulando aqui o que nós vimos na aula de hoje, nós vimos algumas características do som, altura do som, intensidade de timbre, e vimos os fenômenos do som, reflexão, que pode ser dividido em eco e reverberação, vimos o que é refração, difração, a interferência que um som faz sobre o outro, a ressonância e o efeito Doppler, que é a velocidade de algo mudando a velocidade de uma onda, certo? Então, gente, com isso nós terminamos o capítulo 7, certo? E para casa, eu vou pedir para vocês resolverem as páginas 159 e 160, certo? Mandem lá para mim as respostas no ClassApp, que futuramente eu vou estar fazendo a correção, certo? Obrigado e até a próxima.